Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos como nosso devocional, mais umas pílula, reflexão da palavra do Senhor. E é claro que quando vem essa mensagem, não tem como deixar aqui comigo e não transbordar com você, né? Que é mandado, que é direcionado por Deus. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre quais são os principais segredos das pessoas que foram vencedoras na Bíblia. O que foi que elas fizeram? Existem 3 pontos diferentes que essas pessoas fizeram, que essas pessoas acessaram, que a gente também pode acessar. Então, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. De entender como você pode acessar esse sentimento, acessar esse viés do vencedor, tá bom? A gente vai falar de 3 personagens diferentes e 3 coisas que essas pessoas fizeram. Então, vem comigo. E se você já acha que vai ser bacana, vai ser edificante, vai ser interessante essa mensagem, já deixa o seu curtir. Se ainda não é inscrito aqui, se inscreve para não perder os próximos reflexões, né, da palavra. Então, a gente vai falar, o primeiro personagem que a gente vai falar aqui vai ser o personagem Davi, né? É o tão famoso Davi. Davi, ele estava num dia nele normal, um dia comum, indo ajudar os irmãos, levar comida para os irmãos, né? Estavam numa batalha e por dias, hoje existia um gigante, incomodando, um gigante irando, um gigante era desafiando o povo de Israel. E não tinha homem em Israel que se sentisse seguro bastante para enfrentar ele. E Davi olhou de uma forma assim tão natural, ele olhou de uma forma tão sem aquele amedrontamento de olhar o tamanho do desafio, o tamanho do problema, que Davi ele se encheu de inconformismo. Primeiro ponto a gente pegar, absorver, é o inconformismo. Davi ficou inconformado. Ele ficou inconformado que um gigante como aquele estivesse argumentando contra o povo dele, contra o Deus dele, né? Então, ele ficou inconformado, ele ficou indignado, né? Então, por muitas vezes a gente vai precisar usar essa indignação para que a gente consiga avançar. Essa indignação, ela pode vir junto com ira, né? É claro que a palavra fala, se ire, mas não peque, né? Mas, ele ficou indignado, como quem diz assim, usar a ira nesse momento, ela foi um combustível para que Davi enfrentasse aquele gigante, se sentisse assim, eu estou inconformado com essa situação. Então, que possamos nos apropriar dessa reflexão, né? Qual é o problema, o tamanho do problema que você está enfrentando? Qual é o inconformismo que você precisa se encher? Eu estou inconformado com essa minha situação, estou inconformado com esse meu problema, eu não aceito, né? Então esse foi o primeiro ponto que ele pegou. O segundo ponto que ele pegou foi o ponto de, primeiro, indignação, e o segundo, de ele sabia o tamanho do Deus dele. Em várias outras situações aqui nós vemos na Bíblia, nós vemos pessoas que se confiaram no poder do Deus deles. Então, Davi, ele não se deixou levar pelo tamanho dele, não se deixou levar, se deixou entristecer, se amedrontar pelo tamanho do problema, não se deixou olhar pela, minha idade, tem tantos homens aqui de guerra, não, né? Então, Davi, ele se dignou, ele sabia o tamanho do Deus dele, e ele disse, quem é esse para vir contra o meu Deus, né? Então, a gente vê outros exemplos como Sansão, né? Sansão, ele usou uma queixada de jumento, né? Ele usou o terceiro recurso que todo vencedor ele conhece, ele sabe quais são as suas forças e as suas fragilidades. Então, Sansão, ele sabia qual era a força dele. Então, ele usou recursos do que ele já tinha. E a gente vai ver também que Davi quiseram colocar uma armadura em Davi.
colocasse uma armadura, pegou o escudo de proteção. E Davi, ele não conseguiu, nem andar ele não conseguia, de tão pesadas que elas eram. Mas Davi ele se lembrou de algo que ele já estava comum a ele usar, que era uma funda, pedras. Né? Quem era que ia perceber que pequenas pedras iriam derrubar e derrotar o gigante? Então, todos esses personagens que foram vencedores, eles usaram a indignação, estão indignados com essa situação, com esse problema. Né? Eles usaram os recursos que eles tinham, que era, Sansão usou a queixada de jumento, a viúva de Serepta ela usou o que já tinham, que era que eram as vasilhas, né? Ela deu a farinha a ele, né? ao profeta. O menino dos 5 pães e 2 peixinhos, ele usou os recursos que ele já tinha. Né? Que mais? Gideão e os 300 também usaram os recursos que já tinham. O Senhor foi mandando afunilar para deixar somente os que realmente fossem capazes, fortes, corajosos, para enfrentar aquela guerra. Então, a gente vê aí, se indigne com a sua situação, se indigne com o momento que você está vivendo, com o problema. E se encha com essa indignação. Né? Se lembre de quem é o teu Deus, o tamanho do meu Deus. Porque se tem uma das reflexões que eu tenho tido recente, que a fé é tomar a palavra de Deus como verdadeira. Nós sempre estamos com alguns dos dois sentimentos. Ou a fé que é acreditar a ponto de não... A fé, acreditar a ponto que o meu Deus, ele fará infinitamente mais do que eu peço ou penso. Que o meu Deus, ele suprirá todas as minhas necessidades. Que o meu Deus, ele fará infinitamente mais do que eu peço ou penso. Né? E a fé, usar a fé verdadeiramente é entender que eu vou botar o pé e Deus vai botar o chão. Eu tenho uma confiança inexplicável, mas não é do nada, é uma confiança integral. E existe o contrário, que é o desacreditar. Ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Não tem como a gente ter os dois, ficar oscilando. Então, que possamos acessar a crença. A crença, ela já está ali. Acessar. Ou estamos acreditando que é impossível, que é improvável, que não tem como aquilo acontecer, ou nós acreditamos muito, né? Então, que possamos acessar os nossos recursos. Deus usou todos os demais personagens em que Deus chamou. Eles usaram o que eles já tinham. Moisés usou o cajado. Esther usou a sua influência, né? Utilizou o jejum e a sua influência para vencer aquele problema dela, que o seu povo estava sendo perseguido e junto e ela também. Então, Gideão, Deus usou os recursos de Gideão, usou os recursos de Davi. Qual recurso você precisa acessar? Perceber que você tem, que é o seu talento. Se conheça. Né? Eu sei os meus talentos, as minhas fragilidades. As minhas fragilidades eu busco tentar resolver, tentar minimizar. Né? E as minhas forças eu busco utilizá-las, busco fortalecer cada vez mais. Então, aqui eu estou usando um dos meus recursos, que é a comunicação. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Eu sou vendedora, estou corretora de plano de saúde. Então, eu amo fazer isso aqui, né? Trazer uma mensagem, trazer uma reflexão. Amo, eu sou apaixonada por isso. Então, que você possa acessar a sua indignação com o momento, com o problema, com a situação. Lembrar do tamanho do teu Deus. Deixar de ter fé é desacreditar do tamanho do Deus que eu tenho. O povo de Moisés, o povo junto com Moisés, começou a duvidar e a se desesperançar. Estava encurralado entre Faraó e o mar. E Deus disse, mande que marche. Qual era o recurso deles ali? Marchar, andar, fazer o que tinha de ser feito. Então, muitas das guerras, elas foram vencidas improvavelmente. Para que Deus deixasse claro que não era a força de Davi, que não era o diferencial do tamanho, da idade de Davi. Para que Deus deixasse claro que não era o tamanho, o diferencial de Moisés. Né? Que deixasse claro que não era a força do braço de fulano, de cicrano, de beltrano. Né? Então,
que possamos nos apegar a isso, ter indignação no momento que estamos vivendo, acessar o Deus que nós servimos, entender que a fé, que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, o terceiro ponto é que Deus vai usar o recurso que você já tem, que você já sabe. Você vai saber aí, quando eu estiver falando, você vai saber qual é o recurso que você tem. Se é a comunicação, se é os recursos financeiros, se é os recursos emocionais, se é o relacionamento, se você é forte em ter relacionamento, se você é forte em Deus, você vai saber qual é o seu recurso diferenciado. Então, que possamos nos apegar a isso. Se está fazendo sentido para ti, se está fazendo sentido aí para ti, coloca aqui embaixo. Eu vou usar o recurso que eu já tenho. Vou usar o recurso que eu já tenho, né? Vou encontrar o recurso que eu já tenho para vencer esse problema. Coloca aqui embaixo, digita aí para mim, tá? Isso é um exercício para perceber. Será que fixou mesmo o que eu tô falando? Então, que possamos acessar a vitória se inspirando nesses personagens. Que possamos, das vezes em que Davi estava ali sozinho, no meio do campo, cuidando das ovelhas, não tinha ninguém mais com ele. Quem estava ali com ele era Deus. Então, Deus é que nos dá a nossa inteligência, Deus nos dá a sabedoria. Se você quiser indicação, te indico ler, meditar em Provérbios. Nos fala muitos conselhos do dia a dia. Busque conselhos. Um deles é o conselho de Deus através da palavra. Porque com certeza você vai conseguir acessar também, se tornar. Nós somos aquilo que nós repetimos. Nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, que você possa se tornar. Você está satisfeito com o que você está vivendo? Você está satisfeito com o que você está tendo agora no momento? Então, o que você tem tido no momento é um resultado. O que eu tenho tido no momento é um resultado. Se eu não estou, então eu preciso mudar as minhas ações para ter resultados diferentes. Então, que possamos nos fazer fortes e corajosos, assim como Davi foi. Não existia nenhum homem, super-mulher ali. Não existia. Existiam pessoas que estavam dispostas a fazer o que Deus mandou fazer. O que Deus tem mandado você fazer? Você está obedecendo? O que Deus tem mandado fazer? Deus tem mandado você andar em direção ao mar e você vendo algo que pode te fazer afundar, morrer. Parece que você vai morrer, parece que você vai afundar. Deus tem te mandado enfrentar um gigante. Deus tem te mandado descansar? Ou Deus tem te mandado fazer o quê? Né? Eu tenho certeza que essa mensagem tem o endereço certo. E que se está fazendo sentido para você, manda para aquele amigo que está precisando ter uma injeção de ânimo, uma injeção de energia, uma injeção para vencer um desafio que possa ser e ele possa ser estimulado, ele possa ser transformado, ele possa ser edificado, ele possa ser fortalecido com essa mensagem, tá bom? Se fez sentido pra ti, né? Fez sentido pra ti, não esquece de deixar aqui teu curtir nessa mensagem. Espero que ela tenha sido edificante pra ti, como tem sido pra mim. Que você acesse seus recursos, que você acesse sua indignação, que você acesse a fé em Deus, a crença de que para Deus nada é impossível, que você acesse que a força deles, as nossas forças, vem do Senhor, tá bom? Nos vemos no próximo devocional, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. E se você quer mais temas, mensagens também, que eu ainda não deixei aqui, porque tem vários temas. Aqui tem sobre identidade, tem sobre propósito, tem sobre oração, tem sobre salmos, provérbios. Então vale a pena conferir, tá bom? Nos vemos até a próxima. Nos vemos no próximo encontro. E até a próxima. Até.